reforma política, reforma tributária, reforma trabalhista, reforma sindical. Então a gente tem muito a aproveitar desses temas e a passar para os nossos colegas, tanto dirigentes sindicais quanto os trabalhadores, do qual a gente faz parte da categoria na base. O motivo da greve que está acontecendo desde a meia-noite de hoje é a intransigência do patronal que não quer sentar para negociar nosso aumento de salário. Tivemos 4 reuniões e que não andou nada. O patrão quer dar 2% acima do INPC no piso, para quem ganha o piso somente o INPC. E ainda exige banco de horas de 12 por 36 na convenção. É indigno. O trabalhador hoje está passando fome. O patrão está com a barriga cheia, está com a mesa farta e o trabalhador está passando fome, não tem condição de sustentar a sua família, ganhando um piso de 798. Então a categoria decidiu pela greve, estamos cansados de passar fome, estamos cansados de ser humilhados, queremos nosso direito, queremos nosso benefício, queremos nosso aumento de salário. E o movimento vai continuar. Enquanto o patrão não sentar para negociar, o movimento vai continuar. Em outubro, a nova Central Sindical de Trabalhadores reuniu 250 integrantes das suas categorias representadas num congresso em Foz do Iguaçu. O congresso fez um balanço da gestão e também estabeleceu as diretrizes e o plano de ação para o próximo período. Olá, a partir de agora, toda semana você receberá informações sobre o mundo do trabalho, aqui na TV Nova Central. No programa de hoje, você vai ficar sabendo um pouco do conceito, um conceito novo instituído pela Organização Internacional do Trabalho sobre trabalho decente. Para falar com a gente e com você, nós recebemos nos estúdios aqui da TV Nova Central o professor da Universidade Federal do Paraná, advogado trabalhista, Dr. Sandro Lunardi. Dr. Sandro, o conceito de trabalho decente é muito recente, é muito incipiente aqui no Brasil? Então, Denilson, o conceito de trabalho decente é uma definição dada pela Organização Internacional do Trabalho no ano de 1998, onde se definiu que os países, para que se reconhecesse a ideia de trabalho decente, trabalho digno, deveriam então ter reconhecido 4 situações nos países. Primeira delas, que os países respeitassem a organização livre dos trabalhadores. Segundo, que os trabalhadores não fossem submetidos a quaisquer forma de escravidão ou em situação análoga. O terceiro aspecto, que houvesse a erradicação do trabalho infantil. E o quarto aspecto é a superação de quaisquer formas de discriminação em matéria de emprego e ocupação. Então essa é a ideia base que a Organização Internacional do Trabalho propôs para os países para que eles adotassem esta formatação no seu mundo do trabalho e no seu mercado de trabalho. Então essa é a chancela, é a ideia motriz que a OIT vem divulgando e propagando para os países a partir de 1998. O Brasil, mais recentemente, a partir do ano de 2005, se integra a esta agenda do trabalho decente, que é esta agenda que propõe, então, internalizar em nosso país todas as medidas governamentais e de políticas públicas que visem aprimorar as políticas, articular o diálogo social para a promoção, enfim, desses 4 eixos temáticos: maior diálogo social com os sindicatos livres, promover todas as ações que façam o enfrentamento do trabalho escravo ou análogo, a questão da superação do trabalho infantil e a questão da melhoria dos mecanismos de controle do mercado de trabalho nas questões de matéria de emprego e ocupação. No Paraná, foi realizado no ano de 2012 um ciclo de debates onde vários eventos foram desenvolvidos com conferências macro-regionais tratando do tema trabalho decente, levantando um diagnóstico sobre o mundo do trabalho em cada uma das regiões do nosso estado. Esse processo todo se culminou com uma conferência estadual que daí produziu um diagnóstico mais adequado das relações de trabalho no âmbito do Paraná. Logo na sequência saiu a nossa Conferência Nacional, que produziu pouco do ponto de vista do resultado que a sociedade brasileira esperava desse tema. No Paraná foi criado o Grupo Gestor, para o Trabalho Decente. Como o senhor avalia as ações e as políticas que são desenvolvidas no âmbito do Paraná
né, para enfrentar os desafios do trabalho decente. Porque aqui ainda temos trabalho escravo, trabalho infantil, um número crescente de acidentes e doenças do trabalho no mundo do trabalho, nas empresas, nos setores, e alguns outros problemas voltados à discriminação do trabalhador negro, da mulher no mercado de trabalho. Nessas situações que você me pergunta, muito específicas do Paraná, não dá para dissociar o Paraná do Brasil. E eu sempre dialogo em todos os lugares que eu vou, falo para os meus alunos ou que participo de debates. O Brasil é um país muito contemporâneo, muito recente. O Brasil tem 125 anos de trabalho livre, se você levar em consideração a abolição da escravatura como um aspecto formal de superação do trabalho escravo. O Brasil tem 70 anos de CLT, ou seja, somente 70 anos de reconhecimento de trabalhadores que têm sua carteira assinada, terem este reconhecimento específico de direitos. E ainda 25 anos da Constituição Federal Cidadã, que reconhece que incorpora os valores democráticos e que reconhece o direito dos trabalhadores numa Constituição. Então, a combinação desta contemporaneidade de vários elementos, só 125 anos de trabalho livre, 70 anos de trabalho regulado no Brasil e 25 anos de direitos sociais reconhecidos pela Constituição, nos colocam e nos desafiam para um conjunto de ações, seja no âmbito governamental, seja no âmbito sindical, de enfrentamento do nosso déficit de trabalho decente, do nosso déficit de trabalho digno do Brasil. Então, portanto, se o Brasil, de forma muito atrasada, aderiu à agenda, o Paraná, de forma mais recente ainda, estabeleceu essa adesão à agenda do trabalho decente no Paraná, onde se tentou estabelecer esta política de mapeamento de todas as situações do mercado de trabalho do nosso Estado. Levantou-se algumas situações, diagnosticou-se muitos aspectos importantes que deram esse retrato, essa fotografia que ficou concretizada, então, no nosso encontro regional. Mas o que é mais importante e que se revela um desafio para o povo do Paraná e para o movimento sindical paranaense em especial nós, consumidores, trabalhadores, cidadãos desse Estado, precisamos saber quais são as cadeias produtivas que utilizam trabalho escravo ou trabalho infantil. O Estado do Paraná precisa colocar o dedo nessa ferida. Nós temos alguns indícios de cadeias produtivas que se utilizam de trabalhadores em condição análoga à escravidão e outras cadeias produtivas que se utilizam do trabalho escravo e infantil também. Então, portanto, o Estado do Paraná precisa fazer sua parte, que é implementar políticas públicas que sejam concentradas em regiões que estão basicamente definidas no centro-sul do nosso Estado, que precisam ter ação estatal para a superação dessa mazela social na nossa cidadania paranaense. Nós temos algumas categorias, doutor Santo, principalmente categorias como a da indústria da construção civil, que tem crescido e crescido de forma muito importante no país, junto com o agronegócio, tem sido as locomotivas da geração de emprego no nosso país. Temos também categorias na agricultura, né, o agronegócio, como disse há pouco, e tem a categoria do serviço público, servidores públicos de uma forma geral. Nós, aqui da Nova Central, realizamos recentemente, nós vamos divulgar daqui a pouco aqui na TV Nova Central, um encontro que tratou de vários temas voltados ao serviço público, e um deles, o trabalho decente. As denúncias que se tem nesse setor é que aumentou de forma significativa o número de suicídios nessa categoria, função inclusive da pressão que sofrem os trabalhadores ao longo da sua jornada, das suas atividades, ao longo do seu desenvolver, do seu trabalho. Como é que o senhor, lá na academia, né, na sua experiência, tem chegado casos parecidos com esse na academia e na sua militância jurídica e política? Veja, Denilson, a questão das relações de trabalho, sejam elas dos trabalhadores regidos pela CLT, os trabalhadores privados, sejam os trabalhadores que estejam subordinados à relação com o Estado, ou seja, os servidores públicos, tem hoje um grande desafio, que é a questão do sequestro da subjetividade. Hoje as pessoas não são mais donas do seu tempo, porque emprestam o seu tempo e vendem o seu tempo aos empregadores,
não são mais donas do seu corpo, que está submetido a uma intensificação do trabalho, mas o que é pior, a questão do sequestro da subjetividade, onde o sujeito tem roubado, inclusive, o seu direito de pensar. E, nesse sentido, existem pessoas que, às vezes, não preparadas para o exercício de funções na liderança ou nas chefias, acabam submetendo os seus subordinados a um quadro de extremo estresse funcional, que acaba suscitando o famoso dano moral ou o dano à vida desta pessoa. Então, nesse aspecto, independentemente da relação de trabalho que exista, existem condições de trabalho que são inóspitas, que são difíceis de serem executadas, porque tem pessoas que não têm o equilíbrio emocional suficiente para o exercício dessas tarefas, tratando as pessoas com urbanidade, com respeito, reconhecendo a dignidade de outro ser humano. Porque tem um pensador uruguaio que dizia o seguinte: quando um trabalhador entra no local de trabalho, ele não deixa a sua cidadania na porta da fábrica. A sua cidadania, a sua dignidade ingressam ao local de trabalho. E especialmente no serviço público, por conta da relação política ser muito mais forte, e especialmente nas prefeituras menores, onde o poder local está muito próximo das pessoas, existem sim dirigentes, prefeitos ou vereadores que exercem o seu poder de mando, o seu poder empregatício, de forma desarrazoada, o que leva, todavia, a uma relação que causa estresse, causa problemas psicológicos e emocionais, tanto de trabalhadores, mas especialmente dos servidores, como a gente pôde verificar no debate realizado com os servidores públicos em Telêmaco Borba. Doutor Sandro, um outro aspecto importante que nós temos presenciado pela imprensa é o trabalho indecente dos imigrantes. Imigrantes que saíram dos seus países para vir aqui ao Brasil, que agora a economia, com todo o crescimento, com toda a pujança que tem a nossa economia, possibilita, né, uma remuneração melhor, possibilita condições de trabalho mais adequadas do que nos países de origem. Nós temos denúncias no estado de São Paulo, no próprio Paraná, de bolivianos que estão aqui trabalhando na indústria de confecção e do vestuário, né, com condições precárias, praticamente análogo a de escravo, e os números dos imigrantes no Brasil cresceu de forma significativa. Só para você ter uma ideia, o número de imigrantes cresceu 86,7% em 10 anos, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Em 2000, por exemplo, o maior número de imigrantes, cerca de 37%, eram oriundos do Paraguai, 20% do Japão. Estados Unidos eram responsáveis por 18%, Argentina, 8% e da Bolívia, 6%. Esse quadro, em 2010, comparado nesses 10 anos, mudou um pouco a configuração. No caso dos Estados Unidos, passou a ser 52% o número de imigrantes, Japão, 42%, Paraguai, 25%, Portugal, 22% e a Bolívia superou a casa dos 15%. Então, o Brasil passa a ser um caminho, né, das pessoas que vêm buscar uma melhor condição de vida e uma melhor condição de trabalho. O senhor, na condição de advogado, o senhor tem recebido lá no seu escritório demandas voltadas aos imigrantes aqui no Denilson, esse quadro do trabalhador imigrante é uma novidade para todos nós, seja para o movimento sindical, seja para os operadores do direito e seja para os empresários que estão se deparando com novas formas de contratação de trabalhadores que vêm disputar o mercado de trabalho, especialmente nos segmentos que você mencionou, que são segmentos que têm postos de trabalho em abundância. Para você ter uma ideia, só para corroborar esse dado, hoje os bolivianos na cidade de São Paulo são o segundo maior contingente de imigrantes, só perde para os portugueses. São 200 mil bolivianos na capital paulista, desempenhando atividades na área da confecção, basicamente, sendo que metade desses bolivianos não entraram legalmente no Brasil. Então, possivelmente estão indocumentados, ou seja, sem documentação, estão trabalhando de forma ilegal, em situações precárias e exploradas, em algumas situações por coreanos ou chineses, na cadeia produtiva do vestuário. Temos também
os trabalhadores imigrantes refugiados de desastres naturais, como no caso dos haitianos, que estão entrando no Brasil pelo Amazonas e pelo Acre, e neste caso o Brasil tem sido reconhecido internacionalmente pelo tratamento que tem dado aos trabalhadores imigrantes, que ao adentrarem solo brasileiro já são documentados, recebem o Registro Nacional do Estrangeiro, recebem o CPF e são, na hora também, recebem a carteira de trabalho para poder executar suas atividades. Então, o Brasil tem sido referência no acolhimento de estrangeiros. Lá em Londrina também temos a situação de pessoas estrangeiras que estão sendo incorporadas ao mercado de trabalho, mas a grande concentração de pessoas vem acontecendo especialmente na construção civil, com os trabalhadores haitianos, que têm ocupado postos de trabalho. Na nossa experiência profissional lá na Universidade Federal, nós atendemos no núcleo de prática jurídica, que atende pessoas carentes, o primeiro haitiano que buscava o reconhecimento dos seus direitos e buscava, então, discutir a dispensa que havia sofrido de uma grande construtora aqui na cidade de Curitiba. Ele havia sido dispensado por justa causa, por não compreender as ordens do empregador no tocante à questão do uso de equipamentos de proteção individual. Por conta disso, acabou sendo despedido por justa causa, entendeu que foi injustiçado, inclusive fez alegações graves de que estava sendo discriminado por sua questão racial, porque era negro, né? Porque é negro, e também buscava, então, o atendimento, o assessoramento da Universidade Federal para que, então, pudéssemos buscar o reconhecimento dos seus direitos junto à Justiça do Trabalho. Então, para nossa surpresa, foi o primeiro trabalhador imigrante a procurar o serviço de assessoria jurídica da Universidade Federal, onde, então, tivemos o prazer de atender esse trabalhador para que ele contasse também a história dele. Ele nos contou que entrou por Manaus, que era pedreiro já de ofício em Porto Príncipe, né, no Haiti, na capital do Haiti. Veio ao Brasil em busca de melhoria das suas condições econômicas, porque buscava renda para mandar aos seus familiares que ficaram no Haiti. Então já estava aqui no Brasil há 1 ano, desenvolvendo suas atividades de pedreiro, mas que tinha dificuldades de relacionamento com as chefias. E depois, levantando informações junto ao sindicato profissional, pude perceber que existe sim esse período de ambientação, este período de reconhecimento dos brasileiros em relação aos estrangeiros e dos estrangeiros em relação às nossas tradições e organização do trabalho, né? A nossa forma de organizar o trabalho, a forma das lideranças se comportarem em relação aos seus subordinados, é uma situação que ainda vai depender de um certo período de adaptação desses trabalhadores estrangeiros, porque, como você bem sabe, é um dirigente sindical experimentado, Denilson, existem chefes que são um pouco autoritários e que, como já disse anteriormente, até exercem coações desarrazoadas em relação aos seus trabalhadores. Mas o que se percebe, eu estive essa semana na Delegacia do Trabalho, é um fluxo intenso de trabalhadores estrangeiros, especialmente os haitianos, que vieram ao Brasil, mas não estão se colocando numa condição de subserviência, e sim numa condição de cidadão estrangeiro que está em nosso país e que deve ser respeitado nos seus direitos e deve ser respeitado na sua dignidade enquanto ser humano. Só no primeiro trimestre, só para a gente fechar um pouco essa discussão, foram concedidos no Brasil 15.064 autorizações de trabalho, né? No Paraná, nós tivemos o caso dos haitianos lá na cidade de Cascavel, uma entrada muito forte na indústria da construção.